Bom dia, sejam bem-vindos. Mais um evento da PI Brasil. Peço a gentileza de aguardar um instante para os colegas aí irem entrando na sala de evento. Um instante, por favor. Bom, os colegas estão entrando para a gente cumprir aqui com a nossa agenda, né? Meu nome é Silas Anchieta, eu sou da PI Brasil e queria, em nome da PI, desejar muito boas-vindas a todos, né? E para mais um evento da Associação Profibus Profinet, aqui no Brasil. E hoje a gente vai tratar sobre o tema da tecnologia IO-Link, né? Na perspectiva de como o IO-Link pode ajudar a aumentar a produtividade, reduzir custos, né? E mesmo a questão de uma fácil integração do IO-Link com os sistemas já existentes, né? Então, o tema hoje é em torno do IO-Link. Eu, oportunamente, vou apresentar o meu colega, o Alan Santos, e, oportunamente, eu vou fazer a apresentação dele. Então, muito importante para aqueles que estão entrando, né? Queria lembrar a todos, né, que o nosso evento ele está sendo gravado, né? Então, todos estão cientes aí do compartilhamento das imagens, né? E também no ato da inscrição com as informações no registro, né? Então, gostaria de tornar a todos cientes a respeito disso. Muito bem, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da PI Brasil, falando um pouquinho da nossa organização, né? E para que todos rapidamente conheçam a nossa organização. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. E muito bem. A PI Brasil está diretamente vinculada à Profibus International, cuja sede é na Alemanha, e aqui no Brasil a gente tem a função de justamente ser um agente de difusão, né, das tecnologias do Profinet, perdão, opa, do Profinet, do Profibus, Profidrive, Profenergy, Profsafe, o IO-Link, o Ethernet APL, mais recentemente aí ONWAX também, né? E o protocolo ASI também é uma outra tecnologia que faz parte das tecnologias que a associação tem a prerrogativa de difundir e levar conhecimento sobre elas ao mercado, né? É importante registrar que todas essas tecnologias são drivadas a partir do Profibus International na Alemanha, né? E nós aqui, como associação regional, temos a função de fazer a divulgação em âmbito nacional, né? Sempre é importante que vocês conheçam, né, a estrutura do Profibus International, que está presente em vários países, né? São mais de 1.700 empresas associadas e todas oferecendo instrumentos, produtos, né, com as tecnologias da TI e também sempre oferecendo soluções para os mais diferentes setores de atividade industrial, né?
Aqui no Brasil, esse é o time de empresas que são associadas à API Brasil. Essas empresas, elas dão suporte para que a gente, como organização aqui no Brasil, possa levar, cumprir com o nosso objetivo de difundir conhecimento, de promover as tecnologias, né? Então, nós temos aí empresas que são fornecedores de produtos, empresas que são fornecedores do meio físico, né, dos cabos, empresas que são prestadores de serviço, né? Esse time de empresas preparado, né, para um total conhecimento das tecnologias, das boas práticas, enfim, para justamente trabalhar em conjunto com a API Brasil para promovermos as tecnologias no mercado local, né? Como eu disse, né, o nosso objetivo é de difundir conhecimento das tecnologias, né, de alguma forma oferecer suporte para os usuários, né? Fazemos isso através dos centros de competência, são centros de excelência da tecnologia certificados pela Alemanha. Nós temos aqui no Brasil 3, né, desses centros de competência. A própria questão da qualificação de profissionais, então nós temos o centro de treinamento, que tem a prerrogativa de trabalhar na qualificação, oferecer treinamentos que também têm a certificação, né? Então, aqui fica, aproveito para, numa ocasião oportuna, vocês fazerem, visitar os centros de competência e centros de treinamento, né? Lá tem uma estrutura com produtos de diferentes empresas que são associadas, né? E o conceito da interoperabilidade ali, ele está presente, né? E, obviamente, como um outro importante objetivo, em terceiro lugar, mas não menos importante, é, de alguma forma, também dar visibilidade para as empresas que são fornecedores de produtos, serviços, né, para que o mercado tenha ciência disso. Bom, aqui, como eu disse, os centros de competência, centros de treinamento, laboratório para teste de produto ao redor do mundo, né? Grupos de trabalho que estão permanentemente se reunindo para discutir e tratar do desenvolvimento da tecnologia. Destaco aqui esses grupos de trabalho que eles asseguram o dinamismo da tecnologia, né? Então, permanentemente, profissionais de empresas fornecedores de produtos, profissionais de empresas de serviços, engenharias, de organizações de ensino, né, estão permanentemente se reunindo e discutindo a tecnologia, então isso assegura aí o avanço da tecnologia, né? Bom, aqui eu convido vocês a darem uma passada no nosso site para ver a grade de cursos e treinamentos, bem interessante. Se não, também vocês podem me contatar aqui pelo e-mail, né, ou ir nas redes sociais, etc. Muito bem. Então, eu queria aqui, nesse instante já, concluir essa breve apresentação sobre a associação, né, e já começar a passar a bola para o meu colega, o Alan Santos, né, que é quem vai hoje ser o apresentador do tema da tecnologia IO-Link, né? O Alan, ele é engenheiro eletricista, né? E com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, né? E também possui aí uma experiência de mais de 10 anos no segmento de automação industrial, né? Desenvolvendo soluções para empresas, né, dos mais diversos segmentos de atividade industrial, né? Atualmente, o Alan, ele é o gerente
de produto na IFM, aqui no Brasil, também responsável por toda a parte de treinamentos, né, gestão de produto e suporte técnico e qualidade dentro da IFM. E também hoje ele responde pela diretoria de IOLINK na PI Brasil, né? Então eu queria passar a palavra para o Alan, né, e mais uma vez desejar que o evento seja bastante interessante para todos, né, que vocês possam aproveitar bem esses instantes aqui conosco. Já orientando, do ponto de vista de perguntas, eu vou pedir a gentileza que vocês coloquem ali no chat e à medida que forem surgindo, eu vou interromper o Alan, mas de qualquer forma, ao final, nós vamos ter um tempinho também para perguntas, ok? Então tá, Alan, palavra contigo. Ótimo. Me ouve bem, Silas? Perfeitamente. Maravilha. Então, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Silas, aí pela introdução, abertura, pelos comentários sobre a API. Né? Como o Silas bem trouxe aí, o nosso objetivo aqui é multiplicar conhecimento sobre a tecnologia, né? E também receber, né? É sempre uma troca toda vez que nós realizamos um evento, né? Seja aqui como em forma de webinar, ou seja um evento presencial. Então, a ideia hoje é a gente dar uma visão um pouco mais prática dos benefícios do IOLINK, né? Ou discutir um pouco mais esse tópico, mas sem deixar também de fazer uma pequena revisão da tecnologia e como ela funciona. Então, seguindo aqui. Bom, o Silas já se encarregou das apresentações, né? Então estaria aqui falando com vocês hoje, e o Silas vai estar moderando o chat, né? E interrompendo, Silas, como você bem comentou, sempre que necessário aí para a gente pontuar alguma situação, né? Discutir, os pontos são bem-vindos, né? A ideia é que a gente realmente gere uma discussão aqui e, eventualmente, se vocês tiverem qualquer case ou informação de sucesso ou de dificuldade que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, a gente vai ter esse espaço para isso também. Então, nossos objetivos hoje são apresentar a tecnologia IOLINK e as suas vantagens para a indústria brasileira, mostrar a tecnologia IOLINK, como ela pode ser integrada nas empresas, né? Como isso pode melhorar a eficiência e a produtividade, esclarecer as mais diversas dúvidas técnicas que possam ocorrer ao longo do nosso bate-papo aqui e discutir alguns exemplos de aplicação, né? Lembrando que os exemplos que serão comentados aqui no dia de hoje, eles não vão trazer nenhum dado específico sobre a indústria, a gente vai falar mais sobre a aplicação e como o IOLINK auxiliou na solução das necessidades do cliente em questão. Então, para a gente posicionar o IOLINK como uma tecnologia solucionadora de desafios, né? Eu trouxe aqui, tentei fazer um compilado aqui, um pouco mais atual de alguns dos principais desafios da indústria brasileira que podem ser solucionados, né? Ou pontos que podem ser melhorados com a utilização de automação e, sendo um pouco mais específico, a utilização da tecnologia IOLINK. Então, o primeiro deles aqui é aumentar a produtividade, né? A concorrência no nosso mercado, né? No nosso país, com relação aos países asiáticos, principalmente. Ela é muito intensa, né? O Brasil ele sofre bastante, a indústria brasileira sofre bastante com a concorrência dos produtos vindo da Europa. Então, aumentar a produtividade é um anseio aí da indústria brasileira. Reduzir custos, né? Não somente para a indústria brasileira, mas eu acho que toda a situação onde a gente tem um processo de fabricação
ou eventualmente temos uma rotina que envolva finanças, né? Reduzir os custos é sempre uma tarefa árdua e quando é alcançada é muito bem-vinda. Melhorar a qualidade dos nossos produtos, né? Isso também influencia em conjunto com o aumento da produtividade, a redução dos custos, né? Ela deixa o nosso mercado, né? A nossa indústria mais competitiva. Aumentar a segurança, né? E entenda a segurança tanto na segurança do processo de fabricação, tá? E a segurança das pessoas envolvidas nesse processo de fabricação. Se nós pensarmos também principalmente no setor de bebidas e alimentos, né? A segurança do alimento, né? Ou do produto que está sendo fabricado, ela tem um impacto no consumidor final, né? Então, a tecnologia pode trazer, vamos dizer assim, pontos de avaliação ou pontos de conferência, mais pontos de conferência para a gente tentar aumentar essa segurança do processo de fabricação e facilitar a integração de sistemas e também diminuir aí ou trazer mais à realidade a questão da digitalização, né, que é um tópico bastante atual, né, e uma demanda latente para a nossa indústria, entender melhor os nossos processos, entender melhor os nossos números, né, e utilizar todos os dados oriundos desses processos para converter isso em informação útil, né? Bom, como que o IO-Link pode influenciar ou pode ajudar nesses processos, nesses desafios da indústria brasileira? Quando a gente fala em aumento de produtividade, né, a questão da velocidade de comunicação ou a possibilidade de ter informação mais precisa de sensores e atuadores inteligentes em tempo real permite a rápida detecção de problemas ou a detecção de problemas em estágios com antecipação, né? E também a resposta rápida, né? Em casos de ajustes necessários dentro do seu processo, tá? Então, se a gente consegue uma antecipação a eventuais problemas ou uma rápida correção de parâmetros de processo, né, essas medidas combinadas, né, elas podem trazer aí aumento de produtividade direto, né? Então, nós temos a possibilidade dentro do IO-Link, né, vou voltar a falar sobre isso com um pouco mais de detalhes à frente, né, a possibilidade de combinar variáveis de processo em sensores, nós temos a possibilidade de identificar a instrumentação com mais detalhes, nós temos a possibilidade de rastrear os instrumentos ao longo do processo. Então, esse pacote de informações, né, de dados adicionais gerados pelos sensores e atuadores inteligentes, eles trazem, ou eles podem ser convertidos em informação rápida, informação precisa, para que a gente consiga trabalhar nos nossos processos e aumentar a produtividade. Quando nós falamos em redução de custos, aqui a gente tem uma série de pontos que podem ser elencados. O IO-Link é uma tecnologia extremamente flexível no que diz respeito à modularidade. Então, você consegue uma expansão muito simples e fácil de implementação da tecnologia IO-Link. Você tem hoje a possibilidade de instalação das remotas, né, ou módulos ou mestres IO-Link no campo. Isso faz com que você tenha uma redução no cabeamento, que você possa economizar em tamanho, em espaço de painéis, né? Principalmente se você está num ambiente onde o painel precisa ser refrigerado, ou a temperatura e umidade precisam ser controladas, ou se é um ambiente úmido, ou se eventualmente é um ambiente que a proteção do painel ela precisa ser melhorada, né? Existe a necessidade de uma proteção maior. Então, tudo que você agrega à estrutura do armário elétrico
na direção de proteger ou de controlar os parâmetros internos, né, umidade e temperatura, ele gera custo. Quando você desloca toda a parte de comunicação para os sensores e atuadores e deixa isso no campo, você reduz significativamente a necessidade de tamanho do painel, né? Cabos aqui já comentei, né? Basicamente você precisa levar até o seu painel o cabo de alimentação, aí aqui a gente está falando de 24 volts, no caso do IO-Link, e o cabo de comunicação, tá? Que vai interagir ou com a sua CPU de controle, ou eventualmente utilizando o caminho IoT, interagir com as suas ferramentas de inteligência de negócios, ou um ERP, ou um sistema de controle de produção. Quando a gente fala aqui de melhorar a qualidade dos produtos, outra vantagem da tecnologia IO-Link, a gente destaca é a questão da digitalização, né? A IO-Link hoje ele consegue, ou numa conexão, numa porta IO-Link, você consegue ter até 32 bytes de informação, né? Então, se nós pensarmos hoje uma comparação com sistemas analógicos, né? No melhor dos casos, você vai conseguir um sinal analógico com uma resolução de 16 bits, né? Então, sem querer ser extremamente técnico aqui nas palavras, mas eu tenho uma comparação de 2 bytes contra 32. Né? E que vantagem nós temos com isso? Muito mais resolução, né? Nos dados que nós entregamos para o processo de controle. Então, essa resolução aumentada, aliada com a possibilidade de ter mais precisão na instrumentação que você vai estar conectando, você consegue fazer um controle muito mais fino do seu processo, tá? Seja na medição de concentração ou de dosificação de produtos, ou seja no controle dimensional de peças num processo de usinagem, ou eventualmente no processo de montagem. Então, todas as variáveis de processo que você pensa em controlar, com a IO-Link você tem a possibilidade de ter isso com muito mais detalhes, né? Com um nível de precisão e resolução de informação mais fino, né? Quando nós falamos aqui em aumentar a segurança, né? Além de avaliar N informações de processo, né? Quanto pressão, temperatura, né? Das máquinas, ou de todo o processo de fabricação, de todos os equipamentos que estão envolvidos no processo. Dentro da estrutura IO-Link, nós temos, dentro da tecnologia IO-Link, nós temos ferramentas onde você pode bloquear o sensor contra acesso, impedindo, né, ou restringindo, melhor dizendo, né, o acesso à troca de parâmetros. Indiretamente, isso é um fator de segurança, porque um exemplo aqui simples, se eu mexer num range do sensor de pressão e eventualmente permitir o meu sistema trabalhar acima da pressão projetada ou eventualmente acima da temperatura projetada, eu posso ter um risco de incidentes ou gerar um acidente. Tá? Então, o IO-Link permite esse bloqueio do acesso das informações dos sensores e atuadores, né? Além de você ter combinações de sensores onde você pode analisar a saúde das máquinas e ferramentas utilizadas no processo de fabricação, trazendo toda uma estrutura de informação que pode ser conectada à segurança do processo ou das pessoas que estão envolvidas nele. E para finalizar esses pontos chaves aqui, né, facilitar a integração. Então, a IO-Link é uma tecnologia estandarizada, né? Ela é padrão e ela é aberta. Então, dentro dos fabricantes que fazem parte da comunidade IO-Link hoje, existe uma interoperabilidade tremenda dentro da estrutura IO-Link. Então, eu posso mesclar mestres, sensores e atuadores de qualquer marca que você pensar aí dentro do mercado.
a estrutura da comunidade IO-Link, ela concentra as informações técnicas de cada sensor e atuador, né, que são as fichas técnicas que nós internamente dentro da estrutura IO-Link chamamos de IODDs, né, que são os documentos técnicos que descrevem todos os parâmetros e dados que são enviados e recebidos por esses sensores e atuadores, né? E uma vez que é um protocolo padronizado, né, essa possibilidade de você ampliar e mesclar fabricantes traz muito mais facilidade ao processo. E um outro ponto que vem muito forte no IO-Link é a ideia do caminho em Y, né? Ou seja, uma via para munir o controle de processo, né? A CPU, o CLP, das informações, dos dados necessários para que o controle do processo seja executado, e um caminho em paralelo para que dados adicionais gerados por esses sensores, como nome do fabricante, código de produto, horas de operação, informações de status dos sensores e dos atuadores, nível de tensão do sistema, número de ciclos de energização, ou eventualmente condições adversas do sensor, falha de calibração ou eventualmente sujeira presente no sensor. Todos esses pontos, esses dados adicionais que devem ser direcionados, né, para o lado de tecnologia da informação, né, que não são tão relevantes para a parte de controle, mas que, se forem analisados por um time de gestão, seja de manutenção ou seja de produção, eles podem ser convertidos em informações extremamente úteis, né? Esses são os principais pontos aqui, ou como o IO-Link pode ajudar a indústria nesses principais desafios que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Na sequência, pessoal, nós vamos ver um pequeno videozinho aqui da tecnologia IO-Link, né? O áudio original está em inglês, mas a legenda está aqui em português, então não se preocupem eventualmente se o áudio estiver baixo, né? Porque as legendas aí estão bem alinhadas. Control them down to the last meter. You can't even see your sensors and actuators anymore because all the cables don't tell you. You've often grabbed the screwdriver. You've grown tired of so you are fed up with configuring your sensors and actuators based on rule of thumb estimates. But you'd like to know what it's up to at the moment, and particularly how long it can keep going before it's too late. In short, be monitored. Doesn't do one thing. Not what you want exactly. It doesn't have to be the way. There is IO-Link. With IO-Link, that's famous long. Tell them, finally. And if you want to think while the system is still running. Really? That's great. And you want to know how the wiring works? Okay. You can do this. Then you're perfectly capable of installing IO-Link on your devices. But that's easy. It's time. Spares your nerves. My nerves. And cuts back on sensor time. Tudo bem, pessoal. Então, um breve vídeo para trazer uma visão, um overview da tecnologia, então do propósito da tecnologia IO-Link.
Então, o principal propósito da tecnologia IO-Link é dar voz aos sensores e atuadores. Os dados sempre, ou na maioria dos processos ou das tecnologias dentro da automação, eles ficam limitados ao nível de controle, né? Seja ele centralizado ou descentralizado. Então, o IO-Link veio principalmente com a missão de fazer com que os dados pudessem ser enviados e recebidos na base da pirâmide de automação, onde estão os nossos sensores e atuadores. Então, isso feito de uma forma simples, fácil, estandarizada. Então, esse é o principal objetivo do IO-Link. E aqui, para que nós tenhamos uma ideia aí de como o IO-Link vem, ou como a adoção do IO-Link vem se comportando no mercado. As primeiras unidades, né, de sensores e atuadores da IO-Link, elas começaram a ser comercializadas, né, em volta de 2012. E o ano passado, né, nós encerramos, né, com as informações aí da PI International. Nós atingimos somente no ano passado, pessoal, 8,4 milhões de nós IO-Link integrados, tá, ao longo do ano de 2012. Então, com a adição, isso representou 33% a mais com relação a 2021 e totalizando, né, ou seja, 10 anos depois do lançamento oficial da tecnologia, nós chegamos a 35,7 milhões de nós IO-Links que foram totalizados no final do ano passado. Tá? Então, mostra aqui, só para trazer para vocês a evolução da adoção da tecnologia IO-Link. Tá? Eu sou meio suspeito para falar, eu sou, além de um profissional que trabalha com a tecnologia, sou fã da tecnologia, né, como entusiasta aí de automação e principalmente da parte de comunicação, né, sem esquecer também do lado IoT. O IO-Link é uma tecnologia viciante. Né? Quanto mais você procura, entende e consegue converter as características dos sensores e atuadores em benefícios para o seu negócio ou para a sua aplicação, né, mais você quer utilizar. Então, eu costumo dizer que aqui na IFM, quando nós lançávamos um produto novo, nós buscávamos ali do datasheet algumas informações mais particulares ou características específicas, né, para tentar traduzir isso em benefícios. Hoje nós recorremos ao IODD, né, que como eu comentei com vocês, é o documento oficial que traz todas as descrições de parâmetros e funcionalidades do sensor. Então, hoje a gente olha ali para o IODD e começa a imaginar, né, como aquelas informações, aqueles dados, na verdade, melhor dizendo, como aqueles dados que estão disponíveis naquele sensor podem ser convertidos em informação útil para o nosso processo. Né? Então, 10 anos depois do lançamento oficial da tecnologia, nós temos aí 35, quase 36 milhões de nós integrados mundialmente. Okay? E a PI Brasil, né, a PI Brasil, nós estamos aqui entre os fabricantes associados, né, nós estamos rodando uma atualização dos números aqui Brasil, e brevemente esse número será compartilhado aí com as empresas associadas, para que nós possamos ter essa visão aqui de forma mais local, né, para entender, ok, dessas 35,7 milhões, né, quantas unidades ou quantos nós da IO-Link foram comercializados, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Que existe uma boa parte uma boa parte desses nós vem oriundo da Ásia ou da Europa ou da América do Norte, né? Já vem embarcados nas máquinas ou nos processos de fabricação que nós importamos, mas quanto desses nossos foram comercializados aqui no Brasil. Então, missão nossa aí, um trabalho que nós já estamos em processo para
compartilhar essas informações nível Brasil aqui com vocês. Muito bem. Né? O último tópico era esse. Estamos trabalhando aí para compilar essas informações e compartilhar. Aqui para que vocês possam ter uma visão da disponibilidade ou do portfólio IO-Link disponível no mercado. Tá? Então, eu vou fazer uma mudança aqui para o site da... Vou colocar um show aqui. Esse é o site da comunidade IO-Link Internacional. Então, se vocês visitarem, né, io-link.com, tem a opção de inglês e alemão. E aqui, ó, na comunidade, nós temos esse link para a matriz de competência. Ao lado esquerdo, nós temos as empresas, né, os fabricantes, que são divididos em 4 grandes grupos. Né? Nós temos fabricantes de sensores, fabricantes de atuadores, fabricantes de microchips, né? Softwares e PLCs. Né? E no lado direito, nós temos field buses e variáveis de processo ou, eventualmente, tecnologias que você possa compreender. Então, eventualmente, se você tem uma tendência a desenvolver um projeto com a IO-Link e quer saber quais são os fabricantes ou provedores, né, ou que tenham dentro do seu portfólio, por exemplo, sensores de... Vamos buscar aqui, ó. Vamos pegar fotoelétricos ou condutividade, temperatura. Então, aqui nós temos algumas opções de fabricantes de sensores de temperatura com a tecnologia IO-Link embarcada. Okay? Ou quantos desses fabricantes de produtos com tecnologia IO-Link embarcada estão habilitados para integrar-se ao Fieldbus Profinet? Temos a lista aqui disponível. Tá? Ou, eventualmente, em Profibus, quais estão habilitados para, por exemplo, dar treinamentos, né, sobre o tópico, ok? Então aqui é um bom guia, tá? Se estiver pensando em migrar para a tecnologia ou pensar em reestruturar uma arquitetura utilizando a tecnologia IO-Link, pode ser um bom caminho aqui para entender qual vai ser o seu possível parceiro comercial, tá, para fornecer os produtos, seja hardware ou seja software, a integração com a tecnologia IO-Link. A matriz de competência também traz links para algumas páginas ou páginas dos fabricantes. Tá? Então, eu tinha aqui até o exemplo inicial. Deixa eu pegar aqui novamente. Se eu pegar um exemplo aqui da Pepper. Então, aqui tem o link para o IO-Link. Tá? E é isso, nós fomos até o link da Pepper. A página dedicada à tecnologia IO-Link. Tá? Eventualmente, o mesmo acontece com a IFM, a SIC, tá? E qualquer outro fabricante que estiver presente aqui na matriz de competência. Okay? Então, serve como guia inicial aí para quem ainda não teve contato com a tecnologia ou já teve contato com a tecnologia, né? Virou fã, né? Como eu comentei que sou aqui, e eventualmente quer entender se determinada variável ou se determinado protocolo já tem disponibilidade de hardware ou de software com a tecnologia IO-Link embarcada. A matriz de competência vai te ajudar neste processo. Muito bem. Silas, tudo certo por aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo, podemos seguir. Maravilha. Então, a gente vai falar agora
pessoal, um pouquinho de arquitetura. Né? Então, em que pontos, né, da estrutura de automação a IO-Link se encaixa. Né? Então, basicamente, nós temos a possibilidade, deixa eu só usar uma ferramentinha aqui, ok. Nós temos a possibilidade de ter a estrutura IO-Link integrada ao rack do seu PLC. Né? Então, nós chamamos, né, existem alguns nomes para o mestre IO-Link, né? Você pode chamar ele de remota IO-Link, você pode chamar ele de hub IO-Link, né? Mas o nome oficial é mestre. Né? Então, o mestre IO-Link ele pode estar em forma de cartões, ele pode ser uma remota de campo, né? Ou pode ser uma remota que não fique conectada ao chassi principal da CPU, né? Com a necessidade de ser montada em um painel, ou ela pode ser pode ser um master de campo, né? Um master com um grau de proteção suficiente para que possa trabalhar exposto. Né? Então, aos mestres IO-Link, nós conectamos sensores e atuadores. Nós podemos conectar sensores e atuadores com a tecnologia IO-Link e sem a tecnologia IO-Link. Né? Sem a tecnologia IO-Link, se for um sensor digital, ou seja, se for um dado binário, você pode conectar ele diretamente a uma porta do seu mestre. Né? A porta permite a configuração dos módulos, entre os módulos porta desativada, caso você não esteja utilizando, ela pode ser uma entrada digital, ela pode ser uma saída digital, ou ela pode operar em modo IO-Link. Okay? Mas isso não exclui a possibilidade de integrarmos sinais analógicos. Tá? O ponto adicional, quando nós temos a necessidade de integrar sinais analógicos, seja como entrada, seja como saída, é a necessidade de utilizar hubs IO-Link ou módulos, tá? Ou conversores que façam essa interface de analógico para IO-Link e IO-Link analógico, ok? Ou vice-versa. Beleza? Então, essa é a estrutura, tá? Ou a infraestrutura, arquitetura para integrar o IO-Link. Beleza? Então, convido vocês para ver isso de uma forma um pouco mais materializada. Né? Então, eu vou sair aqui de frente desta câmera e vou passar para cá. Ok. Alan, Pois não? por favor, com licença. Antes de À você vontade, começar Silas. a demonstração, Ótimo. tem um colega nosso, o Thiago de Souza, está perguntando para a gente que ele gostaria de entender um pouquinho mais no que diz respeito à arquitetura, né? Quais Pois não? as grandes diferenças do IO-Link para o ASI, por favor. Ótimo. Ok. Muito bem. Quando nós pensamos, se nós podemos tentar analisar, Thiago, por comparar com alguns pontos. Tá? Se nós pensarmos em distância de cabeamento, tá? Não é exclusivamente, mas a maioria dos protocolos, ou os protocolos hoje, protocolos industriais, aos quais nós temos Masters IO-Link compatíveis, né? Uma boa parte deles utiliza Ethernet como meio físico, né? O famoso cabinho de rede. Isso possibilita ter da CPU até o primeiro master, né? Uma distância livre de 100 metros. Ok? Obviamente, nesses 100 metros você não vai ter nenhuma conexão de sensor. Né? Mas deste módulo para um próximo, né, de um master para o próximo master, eu posso ter a possibilidade de ter 100, mais 100, mais 100 e mais 100. Tá? A maioria dos masters que nós temos no mercado hoje, né, na parte de rede, do field bus, eles trabalham com switch interno. Tá? Isso faz com que a informação seja repetida. Né? Toda vez que ela passa por um master, você tem um repetidor de rede. Ok? Então,
primeiro ponto, se eu pensar em distâncias, né, o quanto de distância eu alcançaria, então o IO-Link estaria superior na distância final, mas sem esquecer desse ponto onde, eventualmente, você vai ter 100 metros sem nenhuma possibilidade de conectar sensores. Né? Ah, mas eu fico totalmente desprovido nesses 100 metros? Bom, não totalmente, né? Porque se nós pensarmos que a distância oficialmente, né, em todas as literaturas de IO-Link hoje, nós pesquisarmos, a distância oficial que a tecnologia garante hoje são 20 metros entre sensor ou atuador até o mestre. Tá? Então, vamos dizer que eu teria aqui 20 metros coberto, se eu tiver um master aqui no painel mais 20, então, na prática mesmo, a gente teria 60 metros descoberto. Isso sem auxílio de nenhuma ferramenta de extensão, né? Porque hoje existe no mercado também repetidores IO-Link que você pode colocar entre o mestre e o sensor e fechar esse gap. Tá? Então, o primeiro comparativo que eu faço é com relação a distâncias. O segundo comparativo, ele vem no sentido de flexibilidade na expansão. Tá? Então, se nós pensarmos no ASI 3, né, que é o ASI que está, a tecnologia que está presente no mercado hoje, né? Aqui tem mais hardware disponível no mercado e aqui está a versão que está mais atuante no mercado. Nós temos a possibilidade hoje de ter até 124 escravos, considerando escravos que recebem informações de entradas ou saídas digitais. Tá? Se você superar esse número, falando única e exclusivamente digitais, se a gente falar de analógico, a gente cai bastante esse número, tá? Nós temos temos a limitação de atender 496 DIs ou 496 DOs. Né? Se nós pensarmos em sinais analógicos, nós consideraríamos são 62 vezes 4 dá 248 sinais analógicos. Okay? Então, pensar em utilizar o ASI no máximo. 248 sinais analógicos ou 496 DIs ou DO ou qualquer combinação entre elas. Superou esse número, você precisa de um novo Gateway ASI. Quando nós fazemos a comparação com o IO-Link, né, você tem hoje 8 portas, a maioria dos masters hoje varia entre 4 e 8 portas. Só que a limitação de número de masters que você pode colocar no seu sistema, ela está linkada com a capacidade de processamento de escravos do seu PLC. Né? Então, se a sua CPU tem habilidade para controlar 10, 15, 20, 50 devices, né? Essa vai ser a sua limitação. Então, nesse ponto, nós temos um pouco mais de flexibilidade para o lado do IO-Link. Né? Capacidade de informação, né? Nós falamos aí de 32 bytes de entradas e saídas por porta IO-Link. O ASI hoje, na versão 3.0, ele tem, se for digital, você tem 4DI e 4DO, ou se você converter isso num escravo analógico, você vai ter 4 canais, no máximo de 15 bits. Então, temos esse ponto aí, onde na questão de capacidade de informação, o Link também está um pouco à frente. Tá? Isso comparando com o ASI 3.0. Tá? O ASI 5.0, que é a nova geração do ASI que está vindo para o mercado, ela está bem mais flexível nesse ponto. Então, o ASI 5 está muito próximo aí, ou bem equiparado com o IO-Link na possibilidade de transmissão e recepção de dados. Nós temos a questão de parametrização remota, né, que não é viável dentro do ASI hoje, né, ou você precisa utilizar bibliotecas muito específicas para eventualmente conseguir fazer uma troca de parâmetro no ASI.
né? Mas nem tudo são flores com o IO-Link. Se você eventualmente comparar custos, você vai ter uma relação muito próxima e, dependendo da estrutura que você vai montar, o ASI ainda vai ficar economicamente mais viável que o IO-Link. Né? Então, acredito que esses são os pontos base. Se nós pensarmos em segurança da informação, são muito próximos. Né? Você consegue as mesmas questões de redundância, né, de cheque de informação, de validação de dados. As tecnologias são bem equivalentes nesse ponto. Tá? Eu acho que esses são os principais. Tá? Puder finalizar, Thiago, se eu conseguir cobrir aí todos os pontos. Se você quiser perguntar mais algum específico, por favor, fique à vontade, mas eu tentei aí comparar os principais pontos aí que a gente entende que fazem sentido quando a gente vai tentar tomar a decisão de que tecnologia vamos seguir. Tá? Alan, por Pois favor, não. tem só mais duas questões antes de você seguir para a próxima etapa, né? Ok. Uma delas é se o nosso colega Gilberto Igarashi, ele está perguntando se existe já algum estudo buscando a incorporação do Ethernet APL com o IO-Link. Tá? Existe um estudo lá, esse paper, né, esse estudo, esse artigo técnico, acredito que está até dentro do iolink.com, né, io-link.com. Né, então já existe um esboço de um estudo para que possa, sim, no futuro próximo, ter essa combinação, né, do Ethernet APL com o IO-Link. Na minha opinião aqui, minha humilde opinião, acredito que vai ser extremamente bem-vindo. A mim, o Ethernet APL é um dos pontos mais fortes, na minha opinião, é a questão da distância, né, chegando aí a quilômetros de distância. Se a gente conseguir unir essas duas tecnologias, né, distância e robustez na informação, com a quantidade de informação, parametrização e tudo que a substituição plug and play, todos os benefícios que nós temos no IO-Link, será muito bem-vindo. Então, já tem equipes trabalhando no desenvolvimento, ou o esboço inicial já tá feito. Né? Então, existem alguns grupos de trabalho dentro da comunidade IO-Link, integrados com a API International. Então, nós acreditamos aí que seja, assim, um ponto a ser desenvolvido, que vai entrar em pauta de desenvolvimento mesmo nos próximos anos, a fusão dessas duas tecnologias. O primeiro passo já foi dado, o estudo de viabilidade técnica o paper de viabilidade técnica já foi escrito, tá? E tecnicamente é viável fazer. Né? Os próximos passos são investimento no real desenvolvimento da fusão das duas tecnologias. Maravilha. O Alan, só para antes da gente continuar, então mais uma questão, que é quantos dispositivos IO-Link é possível conectar por porta do master? É o Rafael Calegari que está perguntando aí para a gente. Bom, Rafael, existem algumas variações de master no mercado, tá? Mas basicamente nós pensamos em dispositivos IO-Link, é um único dispositivo por porta. Tá? Geralmente os masters trabalham com conectores M12 4 pinos, ou 5 pinos. Tá? E o IO-Link ele trabalha com dois tipos de porta, né? O que nós chamamos de porta A e porta B. As portas A elas são mais direcionadas para sensores, onde o consumo de energia ele é relativamente baixo. Né? Hoje a maioria dos sensores que nós temos no mercado, salvas algumas exceções, até 300 mAh você consegue alimentar e ter todos os dados gerados por esse sensor. Né? Sensores de posição mais simples, isso fica em torno de 20, 30 mAh. Quando a gente fala de atuadores, né, o ponto-chave, ou o que mais pega em termos de automação para atuadores, é a capacidade de carga, né, ou o consumo que um atuador tem para executar a sua tarefa.
Então, quando existe a necessidade de maior consumo de energia, você precisa de uma porta do tipo B. A porta do tipo B nada mais é que uma porta A, que consome 3 pinos, positivo, negativo e o pino IO-Link, que geralmente é o pino 4. Você usa os 2 pinos que sobram num conector de M2 de 5 pinos para gerar uma alimentação externa. Então, o pino 2 e o pino 5, que são os 2 últimos pinos, eles viram um positivo e negativo auxiliar. Né? É como se o IO-Link fosse a bobina e esses 2 pinos adicionais fossem um contato, fazendo uma analogia com o relé. Okay? Bom, na porta B você utiliza os 5 pinos, não sobra nenhum. Então é um atuador IO-Link e pronto. Na porta A sempre sobra o pino 2. Esse pino 2, dependendo do master que você escolhe no mercado, ele pode ser uma entrada digital adicional ou ele pode ser uma saída digital adicional. Então, se nós pensarmos em sensores por porta, um IO-Link mais uma DI ou mais uma DO. Se nós pensarmos em DIs puramente, tem master no mercado que permite 2 DIs ou uma DO. Ou, eventualmente, dependendo do modelo, 2 DIs ou 2 DOs. Ou uma combinação entre uma DI e uma DO. Né? Então, se nós pensarmos por porta do tipo A, no máximo 2 sensores, caso eles sejam digitais. Se pensarmos na combinação de IO-Link, sempre um único sensor IO-Link e, eventualmente, um sensor digital adicional. Beleza? Maravilha, vamos em frente. Ok, Silas? Muito bem. Muito bom. Só agradeço muito as perguntas, tá? São muito bem-vindas. Tá? Temos um objetivo aqui que é não sair desse nosso bate-papo com dúvidas, tá? Então eu vou me deslocar um pouquinho aqui, vocês vão me ver na tela de um outro ângulo. Então nós temos aqui a nossa maleta didática, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a estrutura IO-Link, tá? Eu vou pedir aqui o auxílio do meu colega que está aqui por trás das câmeras, né? Luiz. Luiz, se você puder dar um zoom aqui. Ok, Luiz vai ajustar o foco. Então, muito bem, pessoal. O que eu estou pedindo para o Luiz dar um foco aqui, ó, dentro daquela estrutura aquela arquitetura que eu estava compartilhando no slide, aqui são masters que se integram ao rack do PLC. Né? Aqui nós temos uma estrutura com Siemens, né? Um ET200, e aqui nós temos masters IO-Link com 4 canais. Né? Conexão através de bornes aqui embaixo. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui um pouco mais abaixo e aqui ao lado, exemplos de masters de campo. Ok? Então, quando nós temos aqui a estrutura dos masters que se conectam ao rack, a alimentação e a comunicação é feita pelo barramento. Quando nós temos módulos de campo, a comunicação é feita através de cabo Ethernet. No caso das nossas maletas aqui, o protocolo que está rodando é o Profinet. Ok? E nós utilizamos o Ethernet como meio físico. Então, notem que nós temos uma conexão da CPU até o primeiro master. Aí nós temos o repetidor dentro do master, vai até o segundo master. E aí, se puder fazer o caminho para lá agora, ó, do segundo master, nós chegamos até um terceiro master. E assim nós temos a possibilidade de ir ampliando a nossa estrutura de rede. Ok, pessoal? Então, nós temos masters aqui, 4 portas de painel. Nós temos masters 4 portas de campo. E masters 8 portas, né, aqui e na outra maleta, de campo. Ok? Então, basicamente, se estamos na estrutura do rack, conexão direta pelo barramento do rack. E se estamos fora, conexão através de cabos Ethernet.
Então, uma vez no master, né, olhando para as portas dos masters, nós temos a possibilidade de conectar os sensores. E notem que aqui, como eu demonstrei lá na matriz de competências, né, nós temos uma infinidade aqui de dispositivos IO-Link distintos. Então, temos sensores fotoelétricos, né, no caso aqui de contraste, nós temos encoders, podem ser encoders incrementais, podem ser encoders absolutos, né? Nós temos sensores de fluxo, de temperatura, de pressão, torres de sinalização. Nós temos contatores, acopladores de sinais, sensores de posição diversos, a possibilidade de integrar tecnologia de identificação por radiofrequência, né? O famoso RFID. Então, existe uma infinidade de variáveis de processo que podem ser cobertas pelo IO-Link. E existe a informação que é útil para o controle, para o PLC, e existe o dado que para o PLC não faz sentido, mas faz todo sentido, por exemplo, para a gestão de manutenção, para a gestão de processo ou de produção. E se eu puder dar um foco aqui agora na nossa interface inicial. Ok. Então, ó, na tela aqui, ó, nós estamos mostrando alguns dados da fonte de alimentação 24 volts, que está alimentando uma boa parte aqui dos nossos componentes. Então, ele traz o fabricante, que no caso aqui é a Baloff, o modelo da fonte, a tensão de saída, né? Ela está saindo aqui ó, com 21,4 volts. Tá? A corrente aqui provavelmente deu uma estouradinha na escala. E veja que informação interessante que esse modelo de fonte traz. Ele traz expectativa da vida útil dessa fonte. E no caso aqui está apresentando 14 anos. Essa informação é importante para o meu controle? Né? Esse dado é importante para o meu controle? Talvez não. Mas se eu pensar numa gestão de manutenção, uma gestão de ativos, né? Ou num planejamento estratégico de compras, ou na questão de repor suprimentos, esse é um dado que pode virar uma informação muito útil no meu processo de reposição dessa fonte. Né? Temperatura interna, tá? Pode indiretamente mostrar qual a condição do meu painel. Né? Então, existe uma série de dados adicionais, né, presentes aqui nos sensores que fazem a diferença, ou que podem fazer a diferença no processo de tomada de decisão dentro da indústria. Né? Então, se nós pensarmos aqui, né, pode abrir o zoom de novo, Luiz, por favor? Nós pensarmos principalmente nos módulos de campo, né? Ó, o que vai lá para o PLC? Um cabo de rede e, eventualmente, aqui, ó, esse é o ponto de alimentação, que hoje no mercado nós também já temos fontes com grau de proteção superior, né, IP67, que nem a fonte sequer teria necessidade de estar dentro do painel. Ok? Vou passar para cá. Vou pegar aqui alguns exemplos. Ó, nós temos alguns dados do sensor capacitivo aqui, ó. Está mostrando para nós aqui que esse sensor ele já tem 230 horas de operação. Tá? Para nós aqui significa o quê? Que estamos usando bastante a maleta. Tá? Mas se você tiver no seu processo de fabricação, né, e a gente tiver um histórico de informação da durabilidade dos sensores, isso também pode ser um ponto de atenção aí, ou ponto de tomada de decisão para o processo de reposição de estoque eventualmente. Né? Sensor de distância, provavelmente é esse. E um ponto interessante do IO-Link, né? Provavelmente, se você utilizar esse sensor de distância como um sensor convencional, você vai atingir um set point e ele vai te ativar uma saída digital. Quando você passa a utilizar esse sensor como IO-Link, você tem exatamente a distância
nesse caso aqui, em milímetros. Né? O mesmo acontece com esse outro aqui. E eu consigo ver, ó, até o alinhamento do sensor. Né? Nesse caso aqui, ele traz o percentual de alinhamento do sensor. Não sei se eu vou conseguir simular aqui um desalinhamento, ou com qual frequência ele está puxando essa informação, mas podemos testar ao vivo. Já desalinhou? Aí. Aqui, ó. Então, se eu tentar alinhá-lo novamente, ó, desalinhado. Então, num processo de montagem ou de operação, ó, essa informação para o manutentor seria de extrema valia. Para o controle, zero. Né? Basicamente, o controle precisa saber qual a distância o objeto está do sensor. Mas para a equipe de manutenção, entender se o sensor está alinhado ou desalinhado é um ponto de intervenção mais preciso para a manutenção. Só mais alguns exemplos. Eu vou retornar aqui para o meu posto. Tá? Qualquer informação adicional que vocês queiram aqui do kit, a gente pode voltar lá e demonstrar. Tá? Fique à vontade para perguntar e para interagir. Deixa eu soltar aqui na tela. Muito bem. Aqui para vocês ficarem ou ter a visão na vida real aí de como ficaria a arquitetura. Muito bem. Outro ponto que está sendo extremamente consumido, né, agora com a tecnologia IO-Link, é o que nós chamamos de caminho Y, né, como eu tinha comentado. Então, a utilização em paralelo aos field buses, né, de tecnologias ou protocolos de comunicação IoT, tem auxiliado as indústrias a converterem toda essa gama de dados adicionais em informação útil. Esse é o principal ponto. De 100% de dados que um sensor ou um atuador IO-Link gera, 5% desses dados apenas são consumidos pelo controle. Os outros 95% podem e devem ser convertidos em informação para que as empresas tenham possibilidade de tomar decisões mais rápidas e mais assertivas. Tá? E como extrair essa informação adicional? Tá? Hoje, né, os fabricantes estão focando em duas linhas ou em duas principais estratégias, né? ou duas formas de tecnologias diferentes. Uma delas é a utilização do OPC-UA. Né? O OPC é vamos dizer assim, um velho conhecido, um conhecido já de mais longa data, né? Como tecnologia que viabiliza a integração entre o processo de produção, né? O OT e o IT, né? A tecnologia de operação e a tecnologia de informação. E os protocolos mais recentes, né? como o Java e como o MQTT. Né? Então, Java e MQTT são protocolos, vamos dizer assim, um pouco mais recentes, e principalmente nessa integração ou nessa consolidação como ferramenta de integração IIoT, né, que é o Internet das Coisas Industrial, tá? E vem dando, são as tecnologias que vão auxiliando essa conversão de dados em informação para a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão. Né? Então, existe hoje uma infinidade de mestres no mercado que tem ou o OPC-UA integrado ou, eventualmente, os protocolos JSON, né, que é o Java orientado a objetos, ou o MQTT. Né?
ou eventualmente aí alguma interface que utiliza HTTP, tá? Como se fosse uma interface, né, uma API para fazer essas requisições e receber os dados necessários para que seja convertido em informação. Tá? Então, esse é um outro diferencial da tecnologia IO-Link. Então, a ideia é, quando a gente pensa em controle, como eu comentei anteriormente, mais precisão, mais resolução, mais variáveis de processo, né? Nós temos sensores no mercado hoje que combinam 4, 5, 6 variáveis de processo, né, num único sensor. Isso indiretamente também é redução de custos, porque você vai instalar fisicamente ou mecanicamente um único sensor e ele vai te entregar N variáveis de processo. Né? E, em paralelo, os protocolos IoT ou IIoT, que fazem com que toda a informação, todos os dados adicionais dos sensores podem ser endereçados aos seus devidos softwares, né? Seja um MES ou seja um ERP, ok? Bom, algumas dúvidas eu já esclareci, eu gostaria de entender agora se existem mais alguma dúvida, ou algumas Oi, dúvidas. Alan, temos sim mais duas perguntinhas aqui. Ótimo, Silas, Uma por favor. do Matheus Lima. Ele quer saber se existe alguma ferramenta para análise e diagnóstico para o IO-Link. Análise de diagnóstico do IO-Link. O diagnóstico do IO-Link, ou vou tentar me explicar um pouco melhor, né? A IO-Link também é conhecido como a tecnologia dos últimos metros. Né? Então, onde está o IO-Link efetivamente? Ele está entre o sensor, ou o atuador, e o mestre. Basicamente é isso. E todo diagnóstico, Matheus, né, Silas? Matheus, isso. Então, todo diagnóstico, Matheus, desse trecho entre o mestre e o sensor e o atuador, ele já é coberto pelo próprio mestre. Né? Então, a maioria dos mestres de mercado hoje, eles trazem, além dos 32 bytes de entradas e saídas, um byte adicional, que a gente chama de Port Qualify Information. Ele traz o status para saber se o sensor está conectado ou não, se as variáveis de processo estão dentro do range aceitável do sensor, né? Se você não teve uma ruptura de cabo, ou se você não está usando o sensor ou o atuador fora da capacidade dele. Né? Então, esse diagnóstico ele já acontece dentro do master. Aí daí para cima, né? E quando eu entro pro cabo de rede, pro cabo Ethernet, aí já é Profinet, já é Profibus, eventualmente Ethernet IP. E aí, Matheus, vai seguir os mesmos tipos de avaliação e diagnóstico que você tem na rede. Tá? Então, vamos dizer que o IO-Link morre no mestre. Tá? Você converte todos esses dados IO-Link para um Profinet, um Profibus ou para um protocolo IoT, seja ele OPC-UA, JSON ou MQTT. Okay? O IO-Link, puramente, ele está ali entre o mestre e o sensor, ou entre o mestre e o atuador. Tá? Como eu comentei, isso é coberto já pelo diagnóstico do mestre. Passou pelo cabo de rede, ele vai assumir o protocolo existente, ou o protocolo para qual ele foi desenvolvido. Né? No nosso caso aqui das nossas maletas, todos os mestres estão com o protocolo Profinet, e eles respeitam e seguem todos os diagnósticos de um dispositivo Profinet. Okay? Toda a possibilidade de diagnóstico de rede, né, ou dispositivos dentro da estrutura Profinet. Obrigado, Alan. Tem mais uma outra pergunta do Gilberto Igarashi. Se a gente tem algum estudo de caso, né, a respeito do payback com a instalação de IO-Link em comparação com uma instalação de tecnologia analógica. Ótimo. Vou usar, Gilberto, um case recente de um colega nosso aqui da IFM que fez um estudo mesmo, inclusive foi tese de um MBA que ele fez recente.
E ele foi no detalhe, né? Ele usou um case de um cliente, né? E, bom, fazendo uma história longa, curta, né? Chegamos à conclusão que essa redução, ela chega em torno de 26%. O ponto mais interessante, Gilberto e todos aqui presentes, é que esses 26%, eles aparecem efetivamente quando você analisa principalmente mão de obra. Tá? Existe uma redução no hardware, mas ela não é tão expressiva. Tá? Mas quando você pensa em tempo, seja o tempo para você gerenciar a compra dos elementos, tá? Imagine que você vai trabalhar com uma estrutura analógica, convencional. Tá? Então, cabos, bornes, terminais, identificadores, tá? Toda a estrutura dentro do painel, eventualmente caixas de passagem. Tá? Então, toda a mão de obra para você decapar, prensar terminal, conectar, identificar. Tá? Toda essa, em termos de comparação de ativos, né? Eu vou me arriscar na redução, não vou me arriscar em número de componentes aqui, porque eu não tenho isso de memória. Mas, assim, número de gestão de componentes que você tem que fazer, a diferença é absurda, né? Quando você chega nesse nível de detalhe de terminais. E o segundo é o tempo de instalação, né? Principalmente quando você faz a adoção dos módulos de campo, uma vez que você utiliza os conectores M12 basicamente a rosquear. A gente não precisa nem tomar cuidado, né, ou ficar se preocupando se eu estou ligando o positivo no lugar certo, o negativo no lugar certo. É simplesmente seguir o Poka-yoke do conector. Tá? E a questão da identificação, tá? A gente pode transferir ela para o cabo, mas como você tem essa possibilidade também de ter uma identificação digital, ou seja, eu consigo enxergar qual sensor ou qual atuador está conectado na porta. Vocês viram aqui, né? Quando o Luiz deu um zoom aqui, você consegue ver o fabricante, o modelo do sensor ou do atuador todo detalhadamente. Né? Você pode ter essa identificação física em loco, né? Mas ela não é, vamos dizer assim, ela não é a única opção que você tem. Né? Então, quando a gente faz todo esse comparativo, Gilberto, o estudo recente desse nosso colega, que foi finalizado ano passado, ele chegou em torno de 26% de redução de custo, tá? Somando custo de hardware e custo de execução do projeto. Maravilha, Alan. Obrigado. Eu acho que não temos mais perguntas. Perfeito. Não sei se alguém quer aproveitar alguma. Fique à vontade, pessoal. Isso. Eu queria, antes de agradecer mais uma vez ao Alan e da gente poder se despedir, dizer que nós temos já programado para o mês de maio um novo webinar, agora abordando o tema da tecnologia Profibus. A ideia é nós tratarmos sobre integração de dados e o Profibus na indústria 4.0, né? Então, dia 25 de maio, já trava a sua agenda aí para a gente poder voltar a bater um papo aí sobre tecnologia. Temos mais uma pergunta aqui. Ótimo. Vamos para essa pergunta. Eu vou comentar, depois de responder a pergunta, eu vou comentar brevemente 4 cases aqui, né? E como o slide está apresentando aí, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? Mas para trazer mesmo esse entendimento, pessoal, de por que o IO-Link foi diferencial nessas aplicações, tá? Mas vamos à pergunta, Silas, por gentileza. É do José Luiz. A pergunta é se a limitação de 20 metros para o cabo entre o master e o sensor para a indústria de processo, envolvendo tanques e sensores, como é encarada? Pergunta difícil, hein? Vamos ver, uma pergunta capciosa. Bom,
Como responsável pela tecnologia IO-Link dentro da PI Brasil e estendendo aqui as minhas atribuições da IFM, a minha resposta oficial para você vai ser 20 metros, tá? Mas, vamos dizer assim, passarinhos me contaram recentemente aí que tem sensores trabalhando com 150 metros, 200 metros, tá? Infelizmente, a gente tem que, ou felizmente, né? Porque nós temos uma base técnica consolidada para falar desses 20 metros. 20 metros é o que é garantido na situação mais extrema de interferência, de ruído, de tudo que possa estar próximo à sua estrutura de automação, tá? Superado esses 20 metros, a resposta sempre depende, tá? Depende da quantidade de dados que o sensor transfere, depende de tudo que está em torno dessa aplicação, tá? Como comentei, a gente tem testes de fábrica que superaram os 200. Eu recebi relatos recentes, e recentes eu vou dizer para vocês essa semana, né, de um cliente feliz da vida que está comunicando com um sensor a quase 150 metros. Tá? O nosso posicionamento oficial, a gente fica surpreendentemente contente com a informação do cliente, né? Mas sempre relembramos e sempre trazemos a ressalva de que oficialmente, ou que é garantido por toda a comissão técnica que desenvolve, testa a tecnologia, são os 20 metros. Até recentemente nós respondemos alguns questionários, né, para entender quais seriam os próximos as próximas evoluções ou quais seriam as próximas necessidades de desenvolvimento da tecnologia IO-Link, né? E foi quase unânime assim essa questão de aumentar os 20 metros, tá? Mas voltando ao tópico, 20 metros é o que nós temos oficialmente e caso não mude a spec do IO-Link, é o que a gente vai continuar comunicando para todos os clientes, parceiros e todas as nossas comunicações oficiais aqui dentro da PI Brasil. Alan, tem mais duas aqui. Fica à vontade, fica à vontade. É o seguinte, essa relacionada à questão de desenvolvimento, né, de produtos do mestre IO-Link, né? Se além da TMG e da TI, né, se existe mais alguma empresa que forneça a pilha de software. Internamente, a gente pode encarar o software de algumas formas, né? Você pode ter o software como algoritmos dos microcontroladores, né? E você pode ter softwares estendendo a parte de parametrização. Quando a gente estende a parte de parametrização, o seu pool vai ser um pouco maior, né? Os principais fabricantes de sensores e atuadores, eventualmente, têm sua ferramenta de parametrização, né? Na matriz, está um pouco mais direcionada para essa questão de algoritmo e trabalhar com o desenvolvimento do microchip propriamente dito, tá? Então, entender um pouquinho melhor esse contexto, essa aplicação em si, do que está mapeado como software lá na matriz de competência. Se a gente extrapolar essa questão do desenvolvimento de componentes e pensar na utilização da tecnologia, aí o portfólio cresce bastante de possibilidades. Inclusive, aproveitando essa pergunta formulada pelo Paulo, né, a gente está dentro da diretoria de tecnologia IO-Link, que o Alan coordena aqui dentro da PI Brasil. A gente está trabalhando em conjunto com um dos centros de competência, que é, no caso, o centro de competência instalado lá no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, para a gente futuramente ter aqui no Brasil um centro de competência em IO-Link, né? Então, isso a gente pode depois também, de alguma forma, trabalhar em conjunto com o Paulo para, de alguma forma, atender essa demanda aí com relação a desenvolvimento.
uma última pergunta aqui, o José Luiz também está perguntando sobre questão de se é necessário um software para configuração do master. E até pergunta se no caso da FM é utilizado o Moneo, né? Vamos lá. Configuração do master. Basicamente, nós pensamos no que é necessário configurar no master, né? A gente tem que pensar um pouquinho também na questão do protocolo que você está trabalhando, né? Se a gente focar aqui no Profinet, necessidade de configuração no master nenhuma, né? Tudo que você precisa setar em termos de portas, né? Se vai ser o link, se vai ser digital de entrada, digital de saída, e no caso do Profinet até a questão do IP, tudo isso pode ser atribuído direto falando de Siemens especificamente, no caso do Step 7 ou do TIA, né? do software de configuração da Siemens. Quando a gente vai para sensores, eu posso dizer que é possível trocar parâmetros ou parametrizar o sensor em todos os seus parâmetros através do PLC. A questão que a gente sempre coloca, deixa claro para todos os usuários, né, da tecnologia, é que PLC é feito para controle. Né? Quando a gente tenta tratar uma informação de tecnologia da informação dentro do PLC, ela tende a ficar mais complexa. Então, eu tenho que fazer preencher uma série de function blocks e bibliotecas que consomem uma certa quantidade de memória para que eu viabilize a troca de parâmetros. Né? E é por isso que a própria Siemens e a IFM e N outros fabricantes desenvolveram seus softwares de configuração de sensores. Né? Hoje, o software oficial da IFM para troca de parâmetros, né? O Moneo é uma plataforma, né? Dentro do Moneo lá eu tenho o Moneo Configure, que é um módulozinho dentro da plataforma Moneo que é direcionado para a configuração de sensores. Então a gente sai do ambiente Profinet, tomando esse exemplo que eu iniciei, e vai para o ambiente IoT, né? Falando especificamente da FM, a gente criou uma estrutura proprietária, né? Chama de IoT Core, mas para facilitar esse processo. Mas dentro dos principais fabricantes de mercado, ou você vai fazer isso via HTTP, ou vai fazer isso via uma API dedicada. Tá? Mas o fato é que você não vai ocupar o fio de bus para fazer isso. Tá? Então, é possível fazer em ambos os cenários, mas tendo software, você consegue fazer isso mais rápido, mais simples e até mesmo em maior escala. Né? Dependendo do software que você está utilizando, se eu tenho, sei lá, 20, 30 masters e eu tenho 50 sensores iguais, eu posso descarregar esses parâmetros de forma simultânea nos 50 sensores. Se eu for fazer isso pelo PLC, eu tenho que ficar trocando informação no bloco até conseguir atingir os 50. Mas, mais uma vez, viável em todas. E sim, Moneo é a plataforma hoje oficial IFM, né? E um dos módulos do Moneo é o Moneo Configure, que está direcionado para a configuração de sensores mestres e atuadores IO-Link. Obrigado, Alan. Então Nada. vamos nos estudos de caso. Eu vou te pedir só para você acelerar, que a gente acabou Não, vai ser jogo rápido, avançando, né? Aqui no tempo. Então, o primeiro tópico aqui, né? A gente está trazendo aqui bebidas e alimentos. Então, nós temos conhecimento de uma aplicação que foi bem interessante, principalmente na parte de tanques. Né? Então, tivemos a oportunidade de acompanhar um projeto de um upgrade de todo um parque de tanques, onde foi implementada a tecnologia IO-Link. Então, principais ganhos, pessoal, foi na questão da economia de cabos, tá? E diagnóstico. Tá? Então, hoje, a estrutura do cliente roda com muito mais detalhes de informação, tá? Com muito mais precisão, uma vez que a gente saiu do universo analógico e os sensores instalados, lá, eles entregam a informação com muito mais precisão e resolução. A IO-Link também auxiliou na questão visual, né? Então, dentro
da estrutura IO-Link também existem pequenas telas, né, ou IHMs, que trazem os dados de processo e que são muito flexíveis no sentido de programação e não são comparáveis ao custo de HMs mesmo, né? Então, tudo isso contribuiu bastante. Então, a gente pensar aqui na qualidade do produto, nós tivemos pontos positivos. Redução de custos, tanto na instalação quanto de manutenção, uma vez que todo o diagnóstico, uma boa parte do diagnóstico está remoto hoje. Então, ao lado aqui nós temos um exemplo na siderurgia, né? Siderurgia especificamente aí com o controle de refrigeração de fornos, né? Então aqui a gente tem impacto também na redução de custos, mais uma vez com cabeamento e instalação. Performance do processo, né? Porque hoje é controlado com muito mais detalhes, né? A temperatura de entrada e de saída do sistema de refrigeração dos fornos. Hoje é quantificado o volume de água que entra e que sai. Então, você consegue identificar eventuais vazamentos. E vazamento, se houver qualquer vazamento dentro de um processo desse forno com arco, é extremamente perigoso. Isso gera uma explosão. Né? É igual jogar água na frigideira quente. Né? O efeito é o mesmo, né? Só que em proporções muito maiores. Então, aqui a segurança pegou muito, né? E para ambos os casos também a questão de conectividade. Tá? Terceiro caso aqui, ele vai para a usinagem, né, metal mecânica. Então, a maioria dos fabricantes hoje de centros de usinagem tem adotado a IO-Link como tecnologia. E para eles, assim, a diferença, principalmente nessa questão de parametrização, é brutal, né? Então, monta a máquina, comissiona a máquina e faz toda a parametrização em poucos minutos, né? Coisa que era feita anteriormente via botões. Então, o técnico ali que ia montar a máquina, ele tinha que ir sensor por sensor, apertando o botão, pressionando o botão para chegar na configuração. Tá? Então, aqui, economia de redução de custos no processo de fabricação, na substituição de um componente, né? Essa é uma outra vantagem do IO-Link. Então, se eu tirar um sensor e colocar um novo, e se eu tiver com o backup de parâmetros habilitado, essa transferência ela é automática, ela é plug and play. Eu não preciso ficar me preocupando em parametrizar sensores. E o último relato aqui, indústria farmacêutica, aqui mais para o lado de utilidades, né, toda a parte de sistema de exaustores e ventiladores num processo farmacêutico, onde foi empregado sensores de vibração, né, IO-Link, né, então monitoramento de vibração e temperatura. Né, os ventiladores exaustores não estão dentro, ou não se transformam em produto, mas são cruciais para a qualidade do produto que está sendo fabricado. Né? Então, se eventualmente esses sistemas pararem, os exaustores deixarem de funcionar, você pode ter perda de lote, pode ter diversas implicações. Então, monitorar a qualidade ou a saúde desses ventiladores exaustores faz toda a diferença no processo. E aí, mais uma aplicação com a IO-Link, mais um case de sucesso. Tá? Então, para ser rápido e direto, é isso. Né? Brevemente eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Meu muito obrigado pela atenção, pelo tempo, pela paciência, pelas ótimas perguntas aqui. Foi um prazer aqui receber essas perguntas e confesso aqui que me esforcei ao máximo para tentar respondê-las e esclarecê-las à altura. Tá? Obrigado, Silas, pela parceria aí no evento. E Maravilha. é o que eu tinha para comunicar hoje. Se alguém tiver mais um ponto, fica à vontade. Senão, acho que por hoje é só, né, Silas? Exato. Queria agradecer ao Alan pela brilhante exposição do tema aí do IO-Link, né? Agradecer a todos que ficaram até o final aí conosco, né? Posteriormente, a gravação desse evento vai tanto para o nosso site quanto para o canal do YouTube da associação, né? Então, vocês vão poder rever aí alguns dos conceitos que foram expostos aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo evento em maio, dia 25 de maio. Esperamos todos aí para a gente conversar um pouco mais aí sobre Profibus.
Alan, um abraço e muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.